Questão 21 da seção 1.1 do capítulo 1. Um homem apareceu gramado toda quarta-feira à tarde. Esboce o gráfico da altura da grama como uma função do tempo, no decorrer de um período de 4 semanas. Primeiro eu vou comentar algumas coisas aqui sobre o enunciado. Quando ele fala que é quarta-feira à tarde, essa parte aqui, à tarde, não tem nenhuma importância aqui, porque ele pede em função do tempo no decorrer do período de 4 semanas. Então, um horário específico dentro do dia não vai resultar em nenhuma diferença aqui no gráfico. O nível de precisão aqui no eixo X, que eu já vou comentar porque o eixo X é o do tempo, não consegue verificar a posição, o horário do dia. Quando ele pede aqui, que ele fala a altura como função do tempo, significa que vai ser a altura que eu coloquei H, vai ser um H de T. Posso até colocar aqui. H em função do tempo. Então, o tempo fica no eixo X, aqui na abscissa. Então, vou ter quarta-feira, eu usei o mesmo espaçamento aqui, de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta novamente. E eu fiz assim, porque ele pediu 4 semanas. Então, em cada intervalo aqui, de quarta a quarta, tem 4 semanas. Aqui eu estou considerando que a grama cresce de forma proporcional ao tempo. Então, passar um intervalo de tempo, ela vai crescer a uma certa altura. Passar 2 vezes esse intervalo de tempo, ela vai crescer o dobro. Então, por isso que aqui ficou uma reta. Aqui eu fiz esse tracejado, que é a altura mínima e a altura máxima. A altura mínima não é zero, então não começou aqui da origem, porque ele não deixa rente ao solo. Não vai deixar só solo, vai ter alguma altura de grama ainda. E ela vai crescer com o passar do dia aqui, até que vai chegar na altura máxima. Esse aqui. Quando ele corta, então na quarta-feira, de manhã, tem essa altura aqui. Na quarta-feira, depois dele cortar, no final da tarde, já tem essa altura mínima. Então na quarta-feira, vai ter 2 alturas. Mas eu não posso colocar aqui no gráfico essas 2 alturas, porque não seria uma função. Uma relação em que leva um elemento do domínio a mais de um elemento no contradomínio. Na verdade, se não é função, nem tem domínio e contradomínio. Uma relação entre 2 conjuntos em que essa relação pega o elemento do primeiro e leva em mais de um no segundo, não é uma função. Então, se eu aumentar a precisão do gráfico, eu até consigo colocar na quarta-feira de manhã a altura máxima e na quarta-feira à noite a altura mínima. Mas no mesmo tempo, no mesmo instante de tempo, não vai ter 2 alturas, vai ser só uma. Então, como aqui tem pouca precisão nesse gráfico, né, eu coloquei uma bola aberta aqui na quarta, na altura máxima, e a bola fechada na quarta. Significa que se eu avaliar a altura da grama em cada ponto aqui do eixo dos tempos, eu só vou ter uma correspondência. No caso aqui da quarta-feira, eu estou marcando que tem altura mínima, porque na quarta-feira é o dia de cortar. Então, por isso que ficou fechado embaixo e aberto em cima. Mas eu poderia ter também feito que a quarta-feira está a altura máxima e colocaria uma bola aberta aqui e aumentando da mesma forma. Então, como é que ele pede o gráfico da altura da grama em função do tempo? Está aqui, é esse gráfico. Daria, como eu comentei, né, sobre a diferença da bola aberta e bola fechada. Daria para fazer um pouco diferente, considerar que não cresce de forma linear, colocar uma curva aqui. Mas isso daqui já consegue resolver a questão completamente.